Oi, Talkers! Eu sou a Carol, sou fonoaudióloga. E eu sou a Anne, sou fonoaudióloga também. E esse é o 5º episódio do podcast Talk Fono, um podcast voltado para fonoaudiologia. E hoje nós estamos aqui com a queridíssima Carol Fernandes, maravilhosa, para falar um pouquinho mais sobre voz. Carol, seja bem-vinda. É uma honra estar aqui com você hoje, te entrevistar. E nós queremos que você se apresente, conte pra gente quem você é, como é um pouquinho do seu trabalho, quem é a Carol. Oi, pessoal. Oi, Talkers. Eu sou a Carol Fernandes, fonoaudióloga. Minha mão tá até suada, tô nervosíssima de estar aqui, que gracinha. É muito orgulho, né, pra mim, ver a Carol aqui e a Anne, que agora a gente tá se conhecendo também. Carol, eu tive a oportunidade de participar de um curso que ela foi aluna e hoje vê-la, né, brilhando na fonoaudiologia me dá muito orgulho e é um incentivo para outros estudantes também, né, Carol? Então, assim, muito legal você também compartilhar a sua trajetória, a Anne também compartilhar, Sim. Porque é como eu sempre digo, a fonoaudiologia, ela escolhe a gente e eu fui escolhida pela fonoaudiologia, né? Então, eu morava em Salvador e na época eu era professora de inglês. E por conta de crianças que eu dava aula, por conta de pronúncia, linguagem, eu decidi fazer o curso de fono. Dentro da faculdade de fonoaudiologia, eu me apaixonei pela professora de voz, o nome dela é Valéria Leal, uma pessoa que me estimulou muito e mudei totalmente a área, né, de atuação. Quando eu estava na faculdade, então eu pensava na área de linguagem e tal, depois... Após conhecer essa professora, meu universo mudou. Eu queria, de fato, viver o que ela vivia, que era ser fonoaudióloga de trio elétrico, trabalhar com cantores. E eu me visualizava, né, naquela situação, naquele cenário. E tive a oportunidade de ser monitora dessa professora. Então, é o que eu falo para todos os meus alunos hoje. Eu falo, gente, a nossa trajetória, a nossa carreira, ela começa na faculdade. Às vezes até antes da faculdade, sim, né? Sim. Mas no meu caso ela já começou ali na faculdade. Então a fonoaudiologia me escolheu. E hoje eu vivo, eu durmo, acordo fazendo o que eu amo, né? Que é trabalhar com voz. Que legal, legal. Bacana. E Carol, você falou pra gente um pouco da sua história, como você começou na fono, mas teve um tempo aí que você ficou sem atender, né? Acho que você compartilhou essa história com a gente uma vez, que você ficou ali um tempinho e depois voltou para atender voz, e aí foi com tudo. Conta um pouquinho pra gente desse pedaço aí da sua história. Deixa eu lembrar, né? Deixa eu lembrar essa história que você tá me perguntando. Bom, foi o seguinte, depois que eu terminei a faculdade de fonoaudiologia, eu fui morar na Suíça, né? Fiquei um tempo fora, meu irmão morava lá e tirei um ano sabático para mim. Quando eu voltei, eu decidi fazer especialização na área de voz em São Paulo, no SEV. E nessa época eu montei um consultório em Goiânia e tal. Eu ia uma vez por mês para São Paulo, estudava e voltava para Goiânia para atender. Só que eu tinha muita necessidade de continuar estudando, porque quando a gente vai para o mercado, a gente percebe que falta muita coisa, sim, né? Sim. Porque na faculdade, não sei como foi para vocês, mas na época, eu acho que eu tive, se eu não me engano, 6 meses ou 1 ano de voz, e foi muito pouco, porque quando a gente fala um ano, na verdade são 4 meses ali dentro do ano, né? Sim. Então 8 meses de área de voz mesmo. Então eu sentia que faltava alguma coisa. E em Goiânia não tinha pós-graduação, eu decidi ir para São Paulo fazer o mestrado. Então, assim que eu terminei a especialização, eu entrei para o mestrado. E fiquei como bolsista no mestrado durante 2 anos. Então, fiquei 2 anos sem atender. E quando voltei para Goiânia, eu já voltei para dar aula numa faculdade, mas eu não tive a oportunidade de trabalhar com fonoaudiologia na época. Eu fui trabalhar como professora de metodologia para outras áreas. E aquilo foi... a sala de aula acabou me tirando do consultório. Quando eu aí decidi trabalhar na Unesco, fui trabalhar com o Plano Viver Sem Limite, que na época... Isso era 2012, mais ou menos. Ele trabalhava com o direito da pessoa com deficiência. Então, eu fiquei voltada para outras áreas da fonoaudiologia também. E depois que eu tive esse momento ali, eu tinha alguns atendimentos, né, com
com alguns cantores. E aí, no final de 2012, eu tive a oportunidade de conhecer o meu primeiro cantor mais famoso, assim, né? Vamos dizer. E aquilo foi um grande desafio para mim. Eu falei, nossa... E o desejo de voltar a estudar e continuar estudando era muito grande, constante, né? Constante. E nesse sentido... Muitas vezes, assim, nesse percurso, né? Eu tenho aí 16 anos de fonoaudiologia. Muitas vezes eu pensava em desistir. Porque não é fácil você começar, você engrenar na fonoaudiologia, principalmente porque a gente tem áreas demais. E quando você se forma, o que mais aparece é disfagia, áudio... Linguagem infantil. Exato. E muitas vezes a gente tem aquela ideia de trabalhar com carteira assinada, ter um salário fixo. E são essas áreas que trazem isso, né? Porque uma área hospitalar, a linguagem que você está na clínica... aparelho auditivo. Escolas também, né? Que tem aquilo ali. Então, assim, eu tinha... E eu não queria trabalhar com nenhuma outra área. Para mim, só servia se fosse fonoaudiologia, né? Nos identificamos, né, Anny? Demais. Então, demorou muito para eu vingar, né? Então, assim, eu ia, atendia e tal, e para... Só que aí, depois desse cantor, foi incrível, porque a chave virou, né? E ele começou a me indicar para outras pessoas. E aí, quando foi, acho que 2016, eu mudei para Brasília. E o meu mercado forte era lá em Goiânia, né? Que eram os cantores. Então, eu ficava em Brasília, viajava para atender, mas é muito complicado quando você não tá nesse... Quando você não mergulha total. Então, eu não tinha muita frequência de atendimento, né? Mas eu estava sempre viajando com alguns e tal. E daí, decidi fazer... eu fui trabalhar na UNB-TV, né, com a parte de jornalismo e tal, e daí decidi fazer o doutorado. Só que nesse meio tempo surgiu uma oportunidade de voltar para Goiânia e mergulhar mesmo no universo da voz cantada. Então hoje eu trabalho com esse público de sertanejos, né, acho que é o meu maior público desde 2017, 18, veio a pandemia, então fortaleceu ainda mais. Quando a gente pensa em pandemia, você fala, nossa, ferrou, né? Porque agora e agora? Os cantores pararam, o evento parou, aí todo mundo ficou... E aí vieram as lives, então nas lives o negócio ficou muito bom, porque eles tinham parado de cantar por muito tempo, perderam o condicionamento vocal. Então, muitos cantores, quando voltaram a cantar e ir para a estrada e tal, eles perceberam rouquidão. Então, deu um boom na área de voz, né? Procuraram muito, né? Isso. Época. Então, 2 mercados que cresceram muito, né? A voz cantada, eu acho que muitos fonoaudiólogos de 4 anos para cá estão sendo muito reconhecidos, né? Na estrada mesmo com os cantores. E a parte de comunicação, porque muitos professores... precisaram aprender a gravar vídeos, a falar com o microfone, a se posicionar nas redes sociais. Então, eu acho que a área de voz pós-pandemia, eu acho que ela teve, assim, uma consagração, deu um boom, assim. Se a gente puder falar isso, eu acho que foi... Assim, hoje a nossa área está sendo vista com um outro olhar. Então, eu penso que os novos integrantes da área de voz, eles vão vir num novo mercado, né? Eu acho que a gente conseguiu abrir um mercado aí gigante para a área de voz. Com certeza. E assim, não só essa parte dos professores, cantores, né? Hoje a gente vê muito influencer, a gente mesmo aqui fazendo podcast. Então, tudo que envolve a comunicação, a gente tem que estar atuando, né? De alguma maneira, o fono está ali presente, a nossa área está presente de alguma maneira, né? Então, e acho que tem muito mais para crescer também, né? E que bom que a gente teve essa oportunidade, né? Tá tendo essa visibilidade para cada vez mais disseminar essa área da nossa profissão. E eu achei fantástico. O dia que vocês me marcaram lá nos stories, eu falei, cara, eu quero ir, né? Que vocês falaram, Carol, te chamaram aqui. Eu falei, nossa, faço questão, porque é uma oportunidade que vocês estão tendo também de divulgar a nossa profissão, né? Eu acho que a fonoaudiologia, ela é uma profissão lindíssima. A gente consegue, sim, trazer qualidade de vida para as pessoas, né? Carol, eu participei de um curso com você uma vez, que foi um curso de coaching, eu achei muito interessante. Você contou um pouco da sua história pra gente. Conta pra gente como é que foi aquele seu momento em que você estava com bolsa. Conta essa história pra gente.
Eu acho que é uma pergunta legal, assim, porque acho que todos nós, acho que quando a gente se forma, passa por isso, né? De pensar assim, cara, será que eu vou conseguir viver da minha profissão? Sim. Porque eu lembro que eu trabalhava como professora de inglês e eu tinha um salário bem legal, né? Vivia já, né? Como professora de inglês, tinha uma vida bacana, né? Curtia meus rolês, viajava, tinha meu carro e tal. E quando eu decidi fazer essa transição de carreira e virar fonoaudióloga, meu primeiro salário como fono, eu lembro que foi assim, 4 vezes menos do que como professora de inglês. E sem carteira assinada, né? Como professora, eu tinha carteira assinada. E aí eu pensava, cara do céu, será que eu vou conseguir viver como fono? E vi uma angústia muito grande, porque assim, eu acho que a maioria dos jovens, né, quando se formam, eles têm uma desesperança muito grande no futuro. Sim. Porque a gente olha e fala, cara, será, o que eu vou ser? E aí, eu ficava meio perdida também, porque nesse nosso processo de escola, de faculdade, a gente não aprende a ser empreendedor, a gente não aprende sobre finanças, a gente não aprende a cuidar de um consultório. Exatamente. A gente acha que vou montar meu consultório e, nossa, vai brotar paciente. Vou ganhar dinheiro. Vou ganhar dinheiro, entendeu? Exato. Eu não sei que planeta que a gente vive, né? Mundo de Bob. Então, quando você vai para a realidade do mercado, você é jogado naquele mercado, você fala, meu Deus, vem pânico, né? Sim. E eu sempre fui uma pessoa muito de viver a caridade, sabe? Assim, eu sempre tive essa necessidade de doar, né? Muitas coisas da minha vida. Eu sempre penso muito no próximo. E era muito engraçado. Eu fazia uma sessão de fono, aquela sessão, sabe? Eu pegava os livros e falava, nossa, eu vou montar. Eu fazia aquele planejamento. Isso. Como eu era professora de inglês e a gente fazia o lesson plan, né? O planejamento da aula, eu fazia o planejamento de fono, aquela coisa toda. Quando terminava a consulta, o paciente falava, tá bom, Carol, quanto tempo eu vou precisar fazer essa terapia e tal? Que já é um ponto de interrogação que a gente já ficava em pânico. Ai, meu Deus, quanto tempo, né? Pra tratar uma voz e tal. Porque isso também são coisas que você vai aprendendo na prática. E eu ainda era inexperiente. E quanto vai custar? Eu ficava igual a Chiquinha do Chaves, vocês lembram? Sem palavras. De falar. Não, sabe? Aí eu não sabia cobrar, gente. E aí eu jogava a responsabilidade de ganhar dinheiro na fonoaudiologia, mas a responsabilidade era minha. Eu não sabia me posicionar, eu não sabia colocar o meu valor. E foi muito legal. Eu fui fazer um curso de coaching. Muita gente tem preconceito com essa palavra de coaching, né? Porque também eu sei que tem muita gente que faz o coaching de uma forma mal feita e faz de uma maneira pejorativa, né? Que eles acabaram colocando esse nome coach como uma coisa ruim, mas não é. Por conta de poucas pessoas, né? Por conta de profissionais irresponsáveis. Sim. E a gente tem profissional irresponsável em todo lugar, né? Na fonoaudiologia, no coaching, não importa. Em todas as áreas você tem bons profissionais e profissionais que são irresponsáveis. Então, eu acho que a ciência, né? O coach, ele traz ali muita coisa da psicologia, da física quântica, da neurociência. Gente, é fantástico. Ele mudou a chave da minha cabeça, assim. Mudou a minha vida, de fato. E é interessante, muitas pessoas falam, porque eu sou coaching em voz, não sei o quê. Não, eu sou fonoaudióloga. A profissão é fonoaudiólogo. E eu tenho ferramentas de coaching que eu posso ajudar os meus clientes. E aí a gente pode até falar em neurocoaching, eu posso falar que eu uso ferramentas comportamentais e tem resultado. E aí vou contar essa experiência do cobrar, né, que foi pra mim muito importante. Eu lembro que na época o meu professor falou, tá, Carol, por que você tá aqui? Eu falei, olha, porque eu amo minha profissão, eu sei que ela é uma profissão incrível, mas eu não sei cobrar, eu não sei como que eu posso fazer dar certo, né, nessa área. E eu gostaria muito de ser fonoaudiólogo. E ele falou, qual que é a sua maior dificuldade? Eu falei, de cobrar. Porque eu estudo muito, eu estudo todo dia. Sim. Todo dia, juro por Deus, conteúdo todo dia. Conteúdo você tinha, né, Carol? Sim, na época eu já tinha muito conteúdo. Hoje eu acho que eu nunca parei de estudar, né? Então eu tenho essa sede pelo estudo, por aprender. Eu não gosto de entregar pouco, eu sempre gosto de entregar muito, né? Eu acho que, claro que a gente tem que ser melhor todos os dias, mas essa busca constante, eu acho que ela é fantástica, né? E na época eu falava, cara,
eu não sei o que fazer, porque eu não sei cobrar. E eu contei essa história pra ele, né? Que eu falei, eu faço isso, mas eu fico igual a Chiquinha lá. Ele falou assim, não, Carol, então eu vou fazer um exercício com você. O próximo atendimento que você fizer, você vai fazer o seguinte, você vai colocar um valor na sua cabeça, vai fazer a sessão, você vai falar que a primeira sessão pro seu cliente é gratuita, a sua sessão de avaliação. Você vai fazer a sua avaliação, né? O seu rolê todo. E já vai com quanto que você acha que aquilo ali vai custar. Só que você, na hora que o seu cliente perguntar, Carol, quanto aquilo vai custar, você vai falar para ele assim, olha, quanto você pode me pagar? Aí eu, beleza, ai, minha Nossa Senhora. Gente, me deu até só de lembrar que me deu um negócio, um frio, né, no estômago. Meu Deus do céu, tá bom, beleza. Aí, assim eu fiz. Foi fantástico, porque eu cheguei na sessão, fiz aquela sessão e tal. E eu lembro até hoje, era uma cabeleireira. Engraçado, né? Cabeleireiros têm muito problema vocal. Não sei se é por conta da competição sonora com secador de cabelo e tal, né? Eles têm um ambiente muito ruidoso. Muito ruidoso, né? Eu falei da voz, mas também pode ser a questão auditiva. Eu lembro que essa cliente específica, ela era cabeleireira. E eu, né, já imaginei, bom, vou fazer a sessão, tá, e vou fazer o que o professor pediu. Eu tava no processo, né, do coach. Esse professor era professor de coach. Ele era coach, ele foi meu mentor, né? Legal. O meu coach mesmo. E eu tava naquele processo. Eu fiz, acho que 4 ou 5 cursos de coaching durante 5 anos. O que a Carol falou lá, eu tenho problema. eu não gosto só de estudar, eu tenho que fazer um negócio muito além ali do negócio. Aí a Carol mesmo, ela participou de uma pesquisa que a gente fez na universidade, porque eu tinha necessidade de... Eu falava assim, não, será que esse negócio é bom mesmo? Deixa eu estudar, né? Então, foram 5 anos estudando para poder falar, não, o negócio é top. E aí, nesse processo com ele, eu falei, beleza, professor, vou fazer o que você falou. Então, eu fui para essa sessão. Fiz, acho que 1h30 de sessão, avaliação. Muito legal. No final, ela falou, Carol, beleza. Amei, eu quero fazer. Eu falei para ela, não, nós vamos precisar de 10 sessões para fazer o seu trabalho e tal, papapá. Aí ela falou, tá, quanto que vai custar essas 10 sessões? E aí eu, na lata, falei, quanto você pode me pagar? Aí ela falou, eu posso pensar? Eu vou para casa, eu vou pensar e daqui uma semana eu te respondo. Eu, tá bom. E juro que é real essa história, gente, aconteceu comigo. Aí, beleza, ela foi para casa e tal. Quando ela me ligou, né, pra gente marcar a próxima sessão, ela falou assim, Carol, eu sei, né, eu conheço seu currículo, sua trajetória, eu sei que você é uma pessoa assim, poxa, eu quero muito fazer o meu trabalho com você, mas atualmente eu não tenho condição financeira de pagar o que eu imagino que você... o seu valor mesmo. Ela falou de valor, né? Quanto você vale mesmo, ela falou. Sim. Mas eu quero muito fazer. E assim, eu acho que você tá querendo me dar uma oportunidade, né? De fazer o atendimento com você. E eu, é verdade e tal. E na minha cabeça eu tinha um valor, juro por Deus. Era tipo um valor X. Quando ela falou, mas atualmente eu consigo te pagar esse valor. Gente, era 3x o valor que tava na minha cabeça. Nossa. Juro por Deus, parecia, sabe assim, aquele bonequinho que fazia tudo. Eu falei, meu Deus, é isso? Cara, aí caiu a minha ficha, quando eu conversei com ele, eu falei, professor, aconteceu isso. E ela fechou mesmo, as 10 sessões, pagou à vista. Legal. E aquilo ali me deu um poder. A partir de então, eu comecei a cobrar o valor que ela ela que estipulou o valor pra mim, né? E depois disso, desbloqueou alguma coisa na minha cabeça, porque eu não conseguia enxergar o valor que eu tinha. Quando aquela pessoa me validou, eu falei, meu Deus, olha só. Sim. E muitas vezes é isso que acontece com a gente ao longo da nossa vida. A gente precisa de um outro validar, nos reconhecer. Porque é uma coisa que a gente não aprende também, né? A se reconhecer. A gente não aprende o valor que a gente tem. Exato. Fora as inseguranças que a gente tem quando é recém-formado, né? Aquele medo justamente de ouvir, o que é fono? Você vai conseguir viver de fono? E a gente fica muito naquele travamento. Inseguro. Fica travado. Ai, meu Deus, como eu cobro? O que eu vou fazer? Como que eu vou atender? São muitas inseguranças. E aí, quando a gente tem essa luz, um profissional que direciona, assim, destrava.
Exatamente. E isso, assim, foi muito legal depois que aconteceu isso comigo, porque mudou mesmo, assim, o meu comportamento de vida, a forma como eu me comporto, até para fechar negócio, porque antes eu falava assim, não, eu não sou boa de vender, eu não sou boa de fechar negócio. E hoje não, eu trabalho com vários empresários e eu falo o meu valor, eu coloco ali a minha tabela e eu consigo fechar os meus negócios, né? Então, assim, eu me sinto muito feliz quando isso acontece, porque eu aprendi a fazer isso. Não adianta alguém vender você e o seu produto. Se você não sabe se vender, se você não sabe... Porque qual que é o difícil da fono? A gente não tem alguma coisa para vender, né? Isso aqui é um copo, isso aqui custa X. Você vende um serviço. Então, o que você está vendendo? A sua marca, pessoal. Você está vendendo o que você entrega. Você está vendendo resultados. E isso é muito difícil de mensurar. Por isso que você tem que ter muita confiança no seu taco ali, né? Para falar, olha, eu vou te entregar isso em tanto tempo, você vai perceber isso, e isso você vai ganhando com a prática também, né? Então, é muito legal quando você vai tendo cases de sucesso que você consegue provar para as pessoas. E é muito legal, porque você começa com um ali, e aí o boca a boca vai. Você resolve um problema aqui, um BOzinho ali, né? Um BO aqui, vai lá, que é o BO, a energia. Aquela resolve. E aí é muito legal, porque chega um momento que o seu... sei lá, o seu nome mesmo já se torna a venda, né? Então, isso é muito bacana. Eu acho que e foi uma coisa que eu precisei mesmo vivenciar, aprender e sofri, né? Não foi uma coisa fácil, porque não era natural para mim. Eu não sou, no meu perfil diz que, né? Eu não sou uma pessoa de vendas, eu sou uma pessoa estável e influente. Então, é uma coisa assim, o meu estável é muito forte, né? Eu vou vender minha arte na praia. Tá? Então, o mundo dos negócios não era natural para mim, né? Eu precisei aprender. E eu acho que isso é algo que a gente também tem que passar adiante para as pessoas. Então, se eu puder dar um conselho para os alunos, né? De fono e de outras áreas, já começa desde a faculdade... buscar cursos de finanças, cursos de empreendedorismo. Eu não sei se eu posso falar aqui nomes, assim, mas o Senac... Pode sim. Senac, se eu não me engano, ou é Senai, eu não sei, mas eu acho que é Senac. Ele tem um curso de empreendedorismo fantástico e que a gente aprende a ser empreendedor, né? Empretec é o nome. Eu vou até olhar aqui a gente pesquisa. Na pesquisa, acho que é Senac Empretec. Foi uma indicação, né, de uma pessoa. Eu acho que é muito interessante você fazer, porque você já se forma preparado para aquilo, né? E com outra visão também, né? Exato. E é interessante falar disso também, né, Carol? Porque nós, como profissionais, passamos por isso, mas nós também recebemos muitos clientes assim. Pacientes que têm uma trava com a comunicação, às vezes é uma pessoa que trabalha com vendas, é uma pessoa que trabalha com equipes e tem muito medo porque não acredita em si. E aí impacta totalmente na comunicação. Olha o tanto que a fono é incrível, né? Exato, porque não é só uma questão de técnica em si, né? Mas tem toda uma questão emocional, interior, psicológica que vai além da técnica, né? Então, é claro, a fono, os exercícios, tudo é extremamente importante. Mas tem essa outra parte, tem o coaching, tem outras estratégias que também nós podemos utilizar no nosso trabalho para alavancar esses nossos clientes, né, Carol? Com certeza. E assim, Carol, você falou uma coisa muito bacana aí de como a gente se vê, né? Chega hoje, né, na comunicação, chega muito cliente assim mesmo, principalmente com voz. Eu odeio a minha voz, Carol. Sim. Eu detesto a minha voz. E aí, quando você vai trabalhando essas ferramentas, aí ele percebe, nossa, eu adoro a minha voz, não tem problema nenhum com a minha voz. Qual que era o problema? Ele não se reconhecia. Ele não conseguia entender a personalidade com a voz. E voz é personalidade, né? Totalmente. É uma coisa multifatorial que vem ali de dentro mesmo. Então, como é que você verbaliza algo que aqui dentro tá todo bagunçado, né? Exatamente. Então, você não vai gostar do que você tá ouvindo, né? Que você não tá gostando, você não gosta do que tá ali dentro. A pessoa não vai se sentir representada também, porque a nossa voz, a nossa comunicação nos representa. E se tem ali uma incongruência nesse sentido, a pessoa vai estar toda exatamente o que você falou, bagunçada. Acho que não compreende, né? Não compreende bem dentro de si, e aí para você externar também fica difícil. E é interessante ter essas ferramentas para a gente poder trabalhar com esse tipo de cliente que nós recebemos. E a gente sempre fala que a comunicação não verbal, né, nossa imagem, o que está ali de forma sutil na nossa comunicação, que é o não verbal, ela é indissociável do verbal. Então, se a gente não tem ali essa conexão,
o negócio fica muito bagunçado. E é isso, você vai se apresentar, vai dar branco, né? Você vai ficar muito nervoso, muito tenso. Ai, não sei o que falar. E às vezes é uma pessoa com conteúdo incrível. Eu vejo muito isso na internet. Tem pessoas que se comportam muito bem na internet, falam muito bem, sim, mas não entregam resultado. E tem pessoas que são super tímidas, não conseguem se posicionar em público, mas entregam muito. Né? E aí tem um livro que eu gosto muito de falar, ele fala que seja a pessoa certa no lugar certo, porque às vezes a gente acha que não pertence àquilo, isso aqui não é pra mim, né? A pessoa falou, sim, que eu não sou bom de... É porque às vezes você não tá sendo aproveitado naquele lugar, e em outro lugar você vai ser uma potência. E ela tomou aquilo como verdade e trava. E carrega esse lixo a vida toda, né? A gente e acredita que não pode. Isso. Porque alguém falou que... Não, isso aí pra mim não dá certo. Porque eu não sei falar em público. Porque eu sou muito tímido. E nenhuma dessas questões realmente faz a diferença, né? Faz a diferença enquanto a pessoa acredita naquilo. A partir do momento que você tem essa mudança de chave, como a Carol teve também, eu já tive também, a gente muda totalmente o nosso olhar, né? Então, você passa muito mais a acreditar em si do que você tem a capacidade de fazer do que as pessoas falavam antes. E uma frase que eu costumo usar muito é que a comunicação ela é treinável. Então, a parte linda da comunicação é que você pode melhorar um pouco a cada dia. Sim. Né? Não é dom, né? Tem pessoas que têm facilidade em se comunicar, mas a maioria de nós seres humanos, nós temos que treinar ali um pouquinho todos os dias, né? Então, é bem bacana, porque às vezes a pessoa fala, nossa, eu sou assim, eu nunca vou conseguir mudar, eu nunca vou conseguir me expressar bem. E não, a comunicação, ela é treinável, você melhora um pouquinho a cada dia. Ela é um comportamento, né? E quando as pessoas falam, tem uma receita de bolo, não tem receita de bolo, né? O legal da comunicação é ser natural e genuína. Sim. E segundo o David Rock, é sucinta, específica e generosa. E onde você vai encontrar isso? Dentro de você. A partir do momento que você... E outra coisa, é a sua digital. Só você é você. Né? Só existe uma Anne, só existe uma Carol Souza, só tem uma Carol Fernandes. E é aquela história, aquelas pessoas ali vão gostar de você pelo mesmo motivo que outras vão detestar você. Sim. Então, se você se conhece, se reconhece, você vai conseguir se posicionar até para sua tribo. Porque muitas vezes tem pessoas que não querem te ouvir porque elas não são da sua tribo, né? E não adianta você querer se encaixar naquilo ali, porque você não vai se encaixar. Então, a gente tem que se apropriar de si. Eu acho que esse é o grande... a grande virada de chave, quando você entende quem você é, o que você pode fazer, o que você é capaz e aonde você quer estar. Acho que tem isso também, onde eu quero chegar, para quem eu quero falar. A internet tem muito isso. Às vezes você fala, meu Deus, eu tenho que me preocupar em fazer uma coisa incrível para a internet inteira. Não, gente, vai ter gente ali que vai ser seu seguidor assíduo, vai fazer trocas com você incríveis, e aquela ali é a sua galera. Exatamente. Isso é massa também. E, Carol, muito legal o que você falou. E a gente sabe que você é reconhecida aí pelo seu trabalho com a comunicação e também pelo seu trabalho com cantores. Sim. Então, a gente sabe que você hoje atende, acompanha grandes nomes da música e a gente queria que você falasse um pouquinho de como é esse trabalho acompanhando cantores, preparação vocal, os desafios, que é o que muita gente assim, tem curiosidade, os alunos recém-formados que querem trabalhar com voz ou que querem trabalhar na voz cantada, tem muita essa dúvida. Então, conta um pouquinho pra gente de como é o seu dia a dia com os cantores, os desafios aí. Compartilha com a gente. Carol, é uma área muito legal, assim, né? E é um universo paralelo, né? Porque tudo aqui que a gente falou, dessa bagagem que a gente vai adquirindo com o tempo e com outras áreas, né? Com outras formações, ela vai deixando a gente mais... apto a estar ali, né? Porque quando a gente pensa, o trabalho de voz com cantores que estão na estrada e viajam, né? Porque com alguns cantores eu viajo, fico muito tempo, né? Teve um cantor que eu fiquei por 3 anos na estrada. Então, o que você aprende ali? Você aprende a conviver com pessoas muito diferentes de você. Né? Então, eu falo que é tipo um Big Brother, né? Então, você tem que aprender muito sobre comportamento, resiliência. Você tem que aprender muito sobre se doar para os outros também. Você tem que aprender a ser paciente
e aprender a resolver problemas muito rápido. Então, o nosso raciocínio precisa ser muito rápido. Porque quando você está com alguém na estrada, né, com algum cantor, principalmente em época de carnaval, São João, que a demanda é muito grande, a gente sofre muitas emergências vocais por mudanças climáticas, porque não dorme. Muitas vezes a gente fica 3, 4 dias dormindo 2 horas por dia. Então, é exaustivo, muitas vezes. E para lidar com isso, a gente tem que ter muitas ferramentas ali, o que fazer, né? Então, por isso que é importante ir além dos muros da faculdade, porque aí a gente precisa aprender sobre recursos terapêuticos, eu preciso aprender o que vai trazer resultado mais rápido. Eu preciso ter um médico otorrino muito parceiro, porque muitas vezes aquele paciente precisa ser medicado e a gente precisa de respostas rápidas. A gente precisa aprender a coisa simples aqui, mas a fazer malas pequenas, porque não cabe nos aviões, né? Isso é difícil, né? O famoso consultório móvel. Isso, tem que ter o seu consultório móvel. Você precisa, eu sou uma pessoa muito distraída, então eu perco muitas coisas, eu preciso estar muito atenta para não perder os equipamentos ali, né? Porque eu vou deixando as coisas para... Então, eu precisei aprender a ser mais organizada e menos distraída, certo, né? Mas é um trabalho muito incrível, assim. Só que a pessoa que quer trabalhar nesse universo, né, quero ir para a estrada com o cantor, porque muita gente pensa, é maravilhoso, é glamour e tudo. Você tem que entender que é muito difícil se você tiver filhos, porque é uma entrega total. Então, eu ficava na estrada de quinta a domingo, de quarta a domingo, né? Então, eu ficava em casa segunda e terça, ou segunda, terça e quarta, muitas vezes. Isso durante 3 anos, você imagina aí, né? Então, é muito complexo. Às vezes é mais tempo na estrada, fora de casa, do que em casa. Sim, né, muito mais tempo. Você perde o tempo com a sua família, você não participa dos aniversários, né? Dos seus familiares. Então, e é uma vida solitária, né? Eu falo que a vida da estrada, ela é uma vida solitária, porque você tá ali trabalhando o tempo todo. É muito cansativo, porque você não tem muitas vezes tempo para descansar. Só que, ao mesmo tempo, pensando assim, o que eu experimentei, né, foi, de fato, o sonho da minha vida. Eu lembro que, acho que nessa época do coaching, antes disso até, na época da especialização, acho que uns 15 anos atrás, não lembro direito, eu sou muito ruim com data, eu escrevi uma carta para mim, para 10 anos, né? E eu coloquei lá o que eu queria experimentar e viver. E nessa carta eu lembro. Eu coloquei... Imagina, eu nem imaginei... Eu era recém-formada. Eu estava fazendo especialização. Iniciando tudo. Iniciando tudo. Eu escrevi na carta, eu quero um dia trabalhar com grandes artistas, eu quero... viver esse mundo, por conta da professora que eu tive, né? Eu vi aquele universo... da Valéria. Da Valéria, né? Que eu falei. Então, eu vi aquele universo e eu falo, nossa, eu quero viver isso. E, de fato, é algo que eu me realizei. 100%. Eu tenho que falar os dois lados, né? Porque tem esse lado que não é tão bom, mas foi a minha maior realização profissional. Eu fico muito emocionada, assim, porque eu acordava e falava, nossa, que legal, gente, eu vivo isso aqui. E eu acho também que, né, assim, como consequência disso, foi uma oportunidade enorme de divulgar minha profissão. Sim. Porque eu acho que muitas pessoas começaram a ver a fonoaudiologia de outra maneira também, né? Porque, assim, você fala, caramba, o que um fono faz na estrada? E dá resultado mesmo? E é incrível, porque quando você pergunta os cantores, né, que trabalham, eles falam, nossa, gente, na hora, é muito rápido. Às vezes eu acordei rouco e consegui entregar. Sim. Claro que é uma disciplina muito grande, né? A gente precisa ter ali rotina de alimentação, rotina de cuidados, atividade física, uma saúde geral, né? Um conjunto de situações para ter aquele resultado. Exatamente. Né? E outra coisa que eu acho importante falar, nós fonoaudiólogos, de voz, a gente trabalha com emergências vocais, mas é muito importante a gente conscientizar os nossos pacientes que é importante
condicionar as vozes, fazer igual a gente tem na clínica hoje, é maravilhoso. A gente fala que eu brinco que é igual quando o ônibus chega da estrada e vai para o mecânico, eles chegam e vão para o consultório, né? Eu falo que é as terças da voz na clínica, né? Terças e quartas-feiras, porque são os dias que os cantores estão na cidade, né, em Goiânia, e a gente faz o que chama de calibração. Então, é a prevenção mesmo. Eu amo trabalhar com a prevenção. Se você falar, o que é mais saudável, Carol? Trabalhar com a prevenção, para que eles não tenham problemas de voz. E é maravilhoso, gente, porque, assim, tem cantores que estão comigo. Esse primeiro cantor que eu falei, né, ele vai fazer os DVDs, me chama para ir, e ele nunca mais teve problema de voz. Ele já está comigo há mais de 12 anos, né? Acho que quase 14 anos, se eu não me engano. Então, isso é maravilhoso, porque ele consegue... O que eu acho legal é a gente ensinar para eles a rotina. Eles precisam aprender a se cuidar, o que fazer, quais exercícios. Óbvio que é importante estar ali sendo monitorado, né? A gente faz exames toda semana. Tem cantores que não tem como ir no consultório semanalmente, eles vão a cada 15 dias. A gente repete os exames de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, e acompanha de perto a saúde vocal deles. Carol, e esses cantores que você acompanha há mais tempo, há mais anos, por exemplo, eles têm essa frequência de ir no seu consultório semanalmente ou tem pausas? Como que funciona essa dinâmica? Alguns, acho que a maioria, eles vão semanalmente no consultório, porque são cantores de alta demanda, porque a alta demanda que eu falo é alta demanda real, né? Sim. Porque o cantor sertanejo, ele não tem o off-season, ele não tem pausas, ele não tem intervalos, né? Então, é muito difícil eles pararem e falar, vou ficar aí 1 mês de férias, né? Isso agora tá virando mais comum, mas não era tão comum assim. E eles cantam de quarta a domingo, muitas vezes dobras, 2 shows num dia. Eu sempre deixo muito claro, isso não é bom, não é saudável. Por quê? 1h30 que você está ali cantando, você já tem microlesões. Sim. E se você não faz o cuidado, você começa a desenvolver microlesões, lesões, inflamação em cima de inflamação. Então, é importante não ter isso, né? Prevenir. Então, o que seria o ideal? Cantar ali 1h20, 1h30... uma vez no dia, vai embora pra casa dormir, 2 vezes na semana, pronto, acabou. Mundo perfeito. Mundo perfeito. Né? Então, como não é essa a realidade, então eles cantam ali de quarta a domingo, precisa cuidar muito, o cuidado tem que ser redobrado, e o cuidado é diário, todos os dias. Acordou, tem um cantor meu que ele brinca e fala, Carol, é muito legal que você coloca isso na nossa rotina. Eu falo, você vai tomar banho? Então, beleza. Você vai fazer essa sequência aqui lá no chuveiro. Aí ele fala assim, nossa, eu já acordo, já decorei meus exercícios ali. E quando eu saio, a voz já tá aberta. E é muito legal. Eu falo, onde tá a voz? Tá aqui. Eu gosto de colocar para eles essa percepção. Porque quanto mais o cantor se conhece, e eu falo para eles, você conhece a sua voz melhor do que eu. Sim. Né? Porque nem todos os exercícios é para todo mundo. E o cantor te falar o que ele precisa e o que é bom para ele é importante. Porque a gente sabe, né? Na faculdade a gente aprende o quê? Provas terapêuticas. Tem prova terapêutica positiva, prova terapêutica negativa e neutra. O que é isso? Então o exercício foi bom para você? Sua voz abriu? Ah, Carol, vamos trocar? É muito legal, porque eles falam, Carol, eu troquei esse por esse aqui. Porque eu ensino, esse exercício, ele vai ter isso na sua voz, vai gerar esse impacto. Não é uma coisa assim, porque a sensação que dá na internet hoje, e isso, pessoas que só veem recortes da internet falam, virou fono do laser, do eletro. Não é isso, gente. Eu sou defensora, eu tenho uma amiga, a Neides, ela sempre brinca assim, a gente é fono Nutella ou raiz? E assim, eu sou fono raiz, né? Eu sou da época que a gente não tinha tecnologia. Sim. A tecnologia, ela é fabulosa, ela é incrível. Acrescenta muito, né? Ela acrescenta, mas quem resolve é o exercício. É igualzinho a academia, gente. Não adianta você achar que é mágica, não é. E é muito importante falar sobre isso, Carol, porque os pacientes, eles veem muito esses vídeos do profissional atendendo, aplicando laser, aplicando eletro, e eles já chegam no consultório com essa ideia de vou aplicar laser e eletro. Às vezes até pergunta, né? Você aplica laser? Você aplica laser? Porque se o profissional não aplicar,
Não vai, Vanessa. E é importante entender que os recursos, eles são sim maravilhosos. Mas a gente precisa conscientizar de que é o exercício mesmo, como você falou. E eles chegam assim já querendo, mas eu vi tal que eu tô aplicando. Você não vai fazer aplicação em mim? Calma lá, tem indicação, tem anamnese, tem toda uma questão. Aí, eu acho legal falar disso. Tem uma cantora, ela comprou laser, né? Eu quase morri. Eu falei, gente, mas quem vendeu isso pra ela? Essa história. Olha, esses dias a gente passou por isso. Fono, onde eu posso comprar esse laser? Eu quis morrer. Enfim, ela comprou o tal do laser e tal. Gente. E o eletro, viu? Aí eu falei, misericórdia. E aí foi muito engraçado, porque ela chegou pra mim e falou assim, Carol, preciso confessar um negócio. Aí me contou, né, que tinha comprado o laser, falou, não resolveu nada. Aí eu falei, lógico, né? Você não sabe aplicar. Carol de Deus, e o eletro me deu uma fadiga vocal, você falou que isso ia acontecer mesmo. Eu falei, pois é, gente. Então, assim, você tem que saber a hora de usar, como usar. E a história do efeito colateral, né? Muitos estudos dizem que o laser não tem efeito colateral. A gente tem visto muito isso. E vou até aproveitar a oportunidade aqui e mencionar o meu doutorado, né? Eu fiz... O meu doutorado, o tema do trabalho é avaliação do efeito do laser de baixa potência na laringe de suínos. Então, o que a gente estudou? A gente aplicou o laser na laringe de 65 suínos, né, porcos, e eu consegui verificar a temperatura da laringe desses suínos antes e depois da aplicação do laser, e consegui verificar depois que o porco, né, no Brasil, ele é um animal de abate. Então, e a laringe, ela é considerada um órgão de descarte. Então, eu peguei, né, a laringe dos porquinhos que foram descartadas e fiz o meu estudo histológico também. Então, eu tenho a avaliação deles em vivo e in vitro, né? Legal. Vivos e depois que eles foram para o abate. Então, eu consegui fazer a análise histológica disso. Então, existem efeitos imediatos no laser e existem efeitos tardios, né? 3 meses depois, você ainda tem efeitos daquele laser. E tem efeitos adversos. Então, teve ali 3, eu não vou lembrar quantos exatamente, 3 ou 4, se eu não me engano. Ou 5, eu não lembro do número. Mas a gente teve uma porcentagem de suínos que eles tiveram, nas primeiras e segundas aplicações, eritema, vermelhidão no corpo inteiro. Olha só, eu aplico laser desde 2016. E eu tive isso com uma paciente no meu consultório. Eu fiquei fascinada. Quando isso aconteceu com o suíno, eu falei, eu preciso relatar isso no meu trabalho, porque não dá pra usar com todo mundo, porque o laser pode causar reação, sim. Exato. Então, e aí essa minha paciente, gente, ela estourou afta na boca toda. Meu Deus. Ela estourou afta. Nossa, que interessante saber. Na região da laringe, teve essa reação. Foi imediato? Imediata foi o eritema, né? Vermelhidão no corpo todo. No dia seguinte, a boca inteira estourou afta. E eu só apliquei na laringe. A mesma coisa aconteceu com os suínos. Carol, que interessante saber disso. Gente, pra mim foi um dos maiores achados do meu trabalho. Eu fiquei assim... Legal. Aqui, até arrepio de falar, porque não, é o que a gente fala todos os dias. Gente, não usa laser 24 horas por dia em todo mundo. Não é assim que funciona. E olha que legal. Eu fiz 8 aplicações durante 8 dias consecutivos, né? E fui avaliar 3 meses depois. E ainda tinha resultado, né? Com produção de colágenos, fibroblastos, células em mitose, que é em proliferação. Então, Carol, o que isso impacta? Bom, se a gente tem esses impactos, eu posso falar que melhora a performance muscular, melhora edema, né? Ele drena edema, tira inflamação, sim. Mas ele precisa ser bem usado. Por quê? A luz vermelha, ela é diferente da luz infravermelha. E as duas associadas também são diferentes. Porque uma interfere na outra. Então, eu preciso saber usar muito bem. E a dose, porque com cada paciente vai ser diferente. Então, isso é muito, 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 muito importante a gente falar, disseminar. E as pessoas precisam ter responsabilidade. A tecnologia, ela é maravilhosa. Mas eu juro por Deus, gente, sei lá, acho que eu comecei a usar em 2016 e antes disso eu já era fonoaudióloga e trabalhava com voz. E assim, eu tinha resultados incríveis também.
óbvio, né, que quando a gente usa o laser, você tem uma resposta mais rápida. Sim. Mas com exercício, e se a pessoa for disciplinada, a resposta também vai ser rápida, né? Porque aí tem a escolha do exercício certo. Né? Não depende só do laser, né? O que a gente tá falando. E é bom você tocar nesse ponto, porque eu e a Carol sempre pesa muito isso, né, na aplicação do laser. Existem os benefícios, tem muita divulgação dos benefícios, mas a gente precisa conhecer mais ainda para saber dos riscos. E vale lembrar, né? São poucos os estudos na fonoaudiologia. Sim. Né? Eu acho que em específico, lá no meu trabalho, a gente viu, acho que de verdade, assim, com laser na laringe, que aí tem alguns outros estudos com animais, se eu não me engano, foram 6 estudos só. Gente, é muito pouco. Se eu estivesse falando da fisioterapia, do odonto, beleza, tem muito estudo. Mas na fono, pouquinho, então calma. Né? Na fono não, desculpa, na voz, né? Porque na fono a gente tem mais. Mas na voz, calma. E outra, vale lembrar, prega vocal, ela não é só músculo. E ela é e esse músculo da prega vocal, ele é totalmente diferente de qualquer outro da nossa parte do corpo. Por quê? Porque ele tem uma mucosa, né? Que tem uma lâmina própria, ele tem um epitélio, que é uma coisa totalmente diferente. Não dá para eu fazer inferências diretas. Eu fiz isso lá no braço e vou fazer isso na voz. Calma, vai ser diferente, porque a mucosa, né, a penetração vai ser diferente. A estrutura é diferente, né, Carol? Diferente, então, a gente sempre prega isso. A gente, com os pacientes, aonde a gente vai também falando, quando as pessoas perguntam, a gente, tudo bem, a gente tem a tecnologia, eu acho que ela vem muito para nos auxiliar, né? Mas a gente tem que ter cautela também. Não é em todo mundo que a gente vai aplicar, né? O paciente comprar o aparelho e utilizar aí sem ter ideia nenhuma do que está fazendo consigo mesmo, né? E eu juro pra vocês, eu explico. Eu juro por Deus, gente, eu explico. Eu falo, não compre, não vai ser legal. Mas cada um tem a escolha de cada um também. Exato. Né? Acho que assim, não adianta... E é muito legal, porque eles compram, gastam dinheiro, porque é caro, usa, não tem resultado e tá tudo certo, né? Mas aí eles vendem mais barato depois, cara? Vou dar esse conselho. E, Carol, só uma dúvida sobre esse caso que você comentou. Como que foi a administração desse caso, dessa pessoa que teve reação ao laser? Essa reação, ela passou logo? Ela demorou alguns dias? Como foi a administração disso? Sempre que eu vou aplicar o laser, como eu tenho, né, assim, a responsabilidade de sempre atender voz depois que o paciente passa por uma avaliação médica, então sempre tem o médico ali. E eu sempre peço autorização. Posso usar? E se o médico... E com essa paciente específica, ela era uma paciente que ela tinha muitas reações alérgicas a vários medicamentos. Ela era uma paciente de cabeça e pescoço, nem era por conta de voz cantada, e ela tinha estenose laríngea. Então, a gente explicou para ela, isso já tem, acho que, 4 anos, a gente explicou para ela as reações do laser, tá? Foi uma coisa muito conversada, porque eu ainda não tinha usado com muitas pessoas, né, nessa época. Tinha usado, mas assim, ainda era uma coisa que eu tinha muitas ressalvas. Expliquei para ela quais reações que a gente ainda não conhecia. O médico autorizou, a alergista dela também. Nós usamos uma vez, ela teve essa reação, só que ela teve uma melhora muito grande associado com os exercícios na respiração. Então, ela falou, Carol, eu quero experimentar de novo. Na segunda, a reação foi menor, assim, foi mais leve. E na terceira e quarta, ela não teve mais reação. E aí, a gente ficou muito feliz, porque depois ela seguiu no tratamento normal. Com adaptação, né? Então, assim, e no trabalho, a gente viu isso também. Com os suínos, a mesma coisa aconteceu. Aí, a gente chama de reações transitórias. Né? Então, foi muito legal por isso. Gente, que bacana saber disso. Interessante. Carol, eu queria só comentar com você que a gente até comentou em off aqui antes que eu tive uma aula com você. Achei genial. Eu tava no início da faculdade, eu falei, gente do céu, brilhou muito meus olhos, acho que como aconteceu com você, com a Valéria. E eu achei sensacional. Foi a parte do coaching, você falou um pouquinho sobre voz também, voz cantada. Eu entrei na fono porque eu amo música. Queria fazer música e meus pais falaram, calma, né? Você vai ganhar dinheiro com isso? Pergunta que fazem sempre, né? Aí escolhi fono porque eu vi que fiz aula de canto um tempinho e vi que tinha muito a ver a área. Gostei muito e a sua aula acho que foi
a virada de chave também para mim. Foi muito legal. E, assim, entrei nessa área, gosto muito da área de voz, né? E queria saber de você, quais dicas você dá para as pessoas que estão entrando nessa área, de pós-graduação também, se você puder falar, algo de curso em específico, ou dicas e orientações que você puder falar para a gente. Primeiro, obrigada, eu fiquei bem emocionada com as suas palavras, assim, muito obrigada. Acho que esse tipo de depoimento motiva, né, e fala pro meu cérebro, continua, né? Por favor, continue. Obrigada. E acho que a dica que eu posso dar é estude muito. Sim. E dediquem-se, né, porque eu acho que só não consegue chegar quem desiste. Então, assim, a gente tem que ter persistência, né? Então, eu acho que eu tive a oportunidade, assim, de fazer grandes cursos, né? Cursos incríveis. Então, minha especialização foi no SEV. Eu sei que tem um grupo em BH que é liderado pela Juscelina também, que é um curso muito bom. Tenho muita vontade de fazer. Fiz o mestrado em São Paulo, né? O doutorado aqui na UNB. E eu acho que é isso, é estudar, ir a fundo, mergulhar na ciência. Eu acho que existe aí um gap entre a ciência e a nossa prática, que a gente precisa minimizar esse gap, né? Então, eu acho legal, assim, os clínicos estudarem muito, porque às vezes a gente fica muito na academia, né? Então, eu como professora, estudando ali, mestrado, doutorado, às vezes a gente sai da prática clínica e a gente não consegue ver o que acontece. Então, essa história que aconteceu com o meu doutorado foi muito incrível para mim, porque eu falei, caramba, eu vivo isso e tô pesquisando isso. Então, é uma coisa que me encheu muito, assim, como é que eu posso dizer? Segurança. De aplicar com muita segurança, de fazer vai dar certo, né? E eu tinha muito essa questão com laser. Eu falo assim, caramba, será que vai dar certo? Eu acho que é isso. Sejam curiosos. Eu acho que quanto mais curiosidade a gente tem, acho que isso nos leva a um outro lugar. E valorizar muito os nossos pacientes. Eu acho que no momento da terapia, no set terapêutico, a gente está lidando com uma pessoa. Sim. E aquilo ali, gente, é o nosso universo. Então, por mais que eu acho que tem uma questão assim de eu quero trabalhar com cantores por conta da história de ser famoso e tudo. Juro por Deus, toda vez que eu recebo um cantor, para mim ele é uma pessoa. E do mesmo jeito que eu trato um anônimo, eu trato uma pessoa, né, um cantor e tudo, porque ali no meu consultório ele é uma pessoa. Sim. E muitas vezes, assim, tem muitos cantores que eu atendo que nunca nem publicaram, né, divulgar e tudo. E eu não publico, eu acho que é uma coisa também que eu presto muita atenção. Eu não tiro foto, divulgo os meus cantores, eu só reposto quem me marca. Porque eu acho que é um respeito que a gente tem que ter com os nossos cantores. A gente não deve usar isso como nosso marketing, porque a gente é coadjuvante no processo, a gente trabalha em backstage, a gente é de bastidor. Né? Então, quem é o artista da nossa vida são os nossos pacientes, né? Sejam eles famosos ou não. Então, acho que é isso. Valorizem as pessoas, valorizem os nossos pacientes. E, assim, se entreguem. Eu acho que quando a gente se entrega total para a nossa profissão, a gente vai dar certo, né? Acho que é isso. Ótimo, excelente. Excelente. Vou pegar todas essas dicas. E, com certeza, tratar o ser humano como ser humano é o diferencial, né? Quantas vezes a gente já viu por aí profissionais utilizando as pessoas como escada, né? Digamos assim. Ou ver o paciente como só o problema, ou como só... tem alguém, eu não vou me lembrar exatamente quem falou isso, mas que enxerga como cifrão. Esse daqui é o meu retorno financeiro. E, na verdade, não é. Porque a gente sempre está tratando de pessoas, né? E não estou tratando só a voz de alguém. Eu estou tratando essa pessoa como um todo, até porque a gente comentou aqui que a voz também tem um impacto da nossa mente, das nossas emoções sobre a voz. Então, se eu trato só a voz e não sei como que está esse paciente psicologicamente, talvez meu trabalho não chegue no 100% por isso também. Você tocou num ponto fantástico. A voz, eu sempre falo isso também, né, nas aulas. O problema de voz nunca está na voz. O problema de voz está no estômago, está na cabeça, está na coluna. A voz aqui, gente, foi só
os sintomas, sabe? Na ansiedade, na rotina estressante. É isso aí. Exatamente. Então, se você não trata a causa, você vai ficar trabalhando com emergência 24 horas por dia. Né? Então, você tem que ir ali. Então, assim, escutativa. Escute, né? O que seu paciente está te falando? Então, vá a fundo naquilo ali. Eu acho que é isso. E uma última dúvida que eu também tenho... O pessoal aqui já vai matar a gente do horário, né? A gente já explodiu o horário. Eu nem prestei atenção. Nós também Não, ainda? só falando. Não, falei ali, mas última pergunta. 3 falantes. 3 influentes. Fono não tem como. Mas, para finalizarmos, Carol, então... Com os cantores que você trabalha, porque a gente vê que é muito difícil no consultório o cantor ser 100% regrado, digamos assim. Então, às vezes é difícil eles chegarem nesse patamar, nesse ponto, na verdade, de estou acompanhando com a Nutri, estou acompanhando com a psico, estou tendo uma alimentação regrada, estou fazendo atividade física, até eles chegarem nesse ponto. Então, como que você, no consultório, conscientiza isso? Como eles chegam nesse ponto? É um processo, né? Uhum. Eu já fui a fono, lá atrás, né, na minha imaturidade, eu já fui aquela fono que falava assim, se o cantor fumar, eu nem atendo. Olha a arrogância, né? Nossa, eu tenho até vergonha disso, mas eu acho legal compartilhar. Uhum. E a gente tem que respeitar o outro. E é um processo, sabe? É um processo. E a gente vai levando a pessoa nesse processo. E quando a pessoa também vira a chave... E ela decide, bom, isso aqui é a minha carreira, é disso que eu quero viver. E se ele é de alta performance, ele entende que se ele faz tudo isso, ele vai ter resultados muito melhores. E aí depende também de onde ele quer chegar, né? Sim. Então, não adianta você falar, eu quero ser ali o número 1 e você não subir degrau por degrau para ser o número 1, né? Então, você precisa, de fato, se dedicar. E a dedicação, gente, ela é na nossa saúde, ela é em todo lugar, porque voz, ela é saúde, né? A laringe é um órgão de saúde, ela é um órgão de respiração, ela é um órgão de proteção. Então, se eu não estou me cuidando, eu vou ter consequências. Então, qual que é o nosso papel? Não é de impor, o nosso papel é de conscientizar. E aí a pessoa tem uma escolha. Então, eu digo que é um processo. E eu, de verdade, como eu tenho essa questão do professor, né? Não tem como desligar, né? Carol clínica, Carol professor. Sim. Eu coloco tudo para os meus pacientes, né? Muitas vezes eu levo um slide, coloco lá. E quanto mais as pessoas conhecem, é incrível. Eu tenho um paciente, foi muito lindo. Alguém falou, não sei o que, ele fumava, né? E a voz muito linda. E daí alguém falou, Carol, você não vai brigar com ele? Porque ele... Aí eu brinco assim, eu sou uma fraude, né? O paciente tá fumando e não fala nada. Mas como eu tenho esse processo, né? Que eu também cresci dentro da minha profissão, né? Na maturidade ali, de olhar o outro, né? De uma forma diferente. Eu virei para ele e falei assim... eu não sou ninguém para falar o que ele deve ou não fazer. Ele olhou para mim e falou assim... mas você é sim. E pode ter certeza que tá aqui, ó, na minha mente. Umas 3 semanas depois, ele parou de fumar. E foi muito legal, porque ele nunca mais voltou, legal. Sabe? Então, eu nunca precisei falar pra ele, pare de fumar. Sim. Mas eu sempre o que o cigarro traz? Olha só, se você parar de fumar, olha como a sua voz vai conseguir alcançar aquele agudo. Aí vale lembrar. Como a gente tem a tecnologia para ajudar, e as pessoas falam um pouco disso, a avaliação vocal, gente, ela é maravilhosa. A acústica, você mostrar o antes e depois. Sim. Gente, eu faço isso toda a sessão, eu acho isso incrível. Quando o paciente vê o antes e o depois dele, é maravilhoso. Porque parece que entende, né? Ele consegue entender. Se a gente não... Porque às vezes ele não escuta a melhora, sabia? Mas ele vê, ele fala, nossa, melhorou mesmo. Então, acho que isso também ajuda nesse processo. Visualizar a melhora. Que legal, Carol. Fica a dica aí para os cantores, hein? Carol, nossa, foi um momento riquíssimo. Obrigada, gente. Obrigada demais por ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra tê-la aqui. Falei pra Anne, né, que na faculdade eu fui sombra do Eduardo e da Carol. Suguei tudo que eu podia sugar. Tô muito orgulhosa do seu processo, viu, Carol? Parabéns, obrigada. Parabéns. E assim, terminar a faculdade com um artigo publicado não é para, assim, poucos alunos, né? Então, assim, parabéns pela sua dedicação. Fico muito, muito feliz. Me orgulho pra caramba. Suguei tudo que eu podia. Gracinha, tá colhendo os frutos. Bom, é muito, muito gratificante.
Obrigada, gente. E obrigada. Muito bom ter você aqui, você compartilhar da sua história, compartilhar desse trabalho, que nós já entramos na faculdade já querendo trabalhar com essa área, assim, brilhou nossos olhos quando eu conheci o Eduardo, quando eu te conheci, e só confirmou ali o que eu queria. Então, é muito bom estar aqui com você hoje, falando um pouco sobre essa área, que é um universo que nós amamos. E é isso, estou muito grata por esse momento. E a parceira? Eu também queria agradecer muito a você, professor Eduardo, também, que é super importante nessa nossa trajetória. Só gratidão mesmo. Acho que a gente precisaria de mais umas 3, 4 horas ou mais para falar sobre tudo que a gente gostaria, né? Passa muito rápido, mas foi riquíssimo. Você trouxe resultado do seu doutorado, que você vai apresentar, né? E achei fantástico, fantástico. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Amei estar aqui com vocês. Parabéns pelo projeto. É muito legal. Sempre que eu tenho oportunidade, assim, de participar, né, de algo que eu acho muito importante, e para mim, vocês estão fazendo um trabalho muito importante de divulgar a nossa profissão, eu fico muito feliz e grata. Obrigada mesmo pelo convite. Estou honrada, né, de estar aqui com vocês. Muito obrigada. A gente queria só falar uma coisa que a Carol comentou sobre o Empretec, que é do Sebrae. É só entrar aí no site. Sebrae, desculpa. Não, tá tranquilo, mas a gente pesquisou aqui, Empretec do Sebrae, então pesquisem, procurem, vão se especializar, estudar, como a Carol falou, é muito importante, então cada vez mais você vai ficar melhor, né? Isso, aproveitem e nos sigam nas redes sociais. Talk Fono em todas as redes sociais. E Carol Fernandes Fono, seu @ Carol. Carol, é Carol Fernandes. Para acompanharem um pouco da fono, do podcast, aí fiquem ligados para saber tudo sobre voz e sobre a fonoaudiologia, o universo da fonoaudiologia. E é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.